Salve, salve internet! Então, recentemente, no dia 18 de maio de 2023, teve uma notícia lançada em diversos sites do sistema Globo, né? Extra, Globo.com, etc. Onde dava o seguinte manchete. De amputação do pênis à visão vermelha, o que pode acontecer se você tomar muito Viagra. Bom, essa reportagem ela vem elucidar alguns efeitos adversos que o Viagra pode causar. Eu fiz aqui um pequeno trecho, que eu destaco que um homem colombiano, nos seus 60 anos de idade, teve que amputar o pênis depois que ele tomou doses excessivas do Viagra. Então, muitas pessoas têm a seguinte ideia, né? Se faz bem, não faz mal. Porém, o uso irracional do Viagra, o uso inadvertido dele, pode causar uma série de efeitos adversos, sendo aí o seu mais grave efeito a amputação do membro. Bom, professora, mas como que ocorre essa amputação? Vem comigo que eu vou te explicar detalhe por detalhe. Então, a amputação não é o único efeito adverso do Viagra. Nesse mesmo artigo, traz outros efeitos adversos, todos relacionados ao mecanismo de ação do Viagra. Para entendermos como o Viagra, ou melhor falando, como a sildenafila, é o nome do princípio ativo, é o nome do medicamento genérico do Viagra, como ele funciona, é importante relembrarmos um pouquinho da fisioanatomia do sistema reprodutor masculino, especificamente sobre a função peniana. Bom, então, lembrando um pouquinho lá da fisiologia e da anatomia. Nós temos que o pênis nada mais é que a estrutura do sistema reprodutor masculino que, junto com o saco escrotal, se localizam externamente. O pênis, além da sua função reprodutora no ato sexual, ele também tem a função no sistema urinário, porque nessa estrutura aqui, nesse orificinho aqui, uma estrutura preta, nós temos a uretra, compondo então a estrutura importante tanto para o sistema reprodutor quanto para o sistema urinário. Bom, fazendo um corte longitudinal do pênis, seria mais ou menos assim. Nós temos aqui o pênis e faz um corte longitudinal para ver a parte interna do pênis. Olhando ele, então, internamente, nós observamos que o pênis ele é uma estrutura altamente vascularizada. Ele é composto por um corpo esponjoso, aí está como corpus spongius, e por dois corpos cavernosos. O corpo esponjoso ele é localizado na região dorsal, de baixo, e os corpos cavernosos na região ventral, de cima. Ambos são estruturas vasculares, que é necessário que essas estruturas vasculares, elas também são protegidas por uma membrana de tecido conjuntivo, que é a túnica albugínea. Essa túnica, então, ela vai revestir os corpos que são compostos por lacunas, por cavidades, sendo que o pênis, assim como o testículo, eles são irrigados através da artéria peniana, que está aí ilustrado no vídeo. Essa artéria peniana vai levar sangue tanto para o pênis quanto para a região testicular. Sendo que essa artéria peniana, quando ocorre a estimulação sexual, essa artéria ocorre um processo de vasodilatação, ou seja, chega mais sangue para a região do pênis e também para a região do saco escrotal. Então, nós temos que lá no testículo, nós temos as artérias cavernosas, que vão levar sangue para os corpos cavernosos, e aqui em cima de azul, nós temos as veias penianas, a veia dorsal, a veia ventral, estruturas vasculares responsáveis pelo retorno venoso do pênis, ou seja, para devolver o sangue que foi através das artérias da artéria peniana.
Então, nós temos aqui também a artéria uretral, porque, como eu mencionei, essa estrutura aqui mais escura é a uretra, presente no corpo esponjoso. E nós temos as artérias helicíneas, que são ramificações dessas artérias mencionadas, que vão levar sangue para o pênis. E em cima aqui nós temos as veias, a veia superficial e a veia profunda, a veia dorsal. Assim como as veias cavernosas. Bom, como então esses corpos cavernosos, assim como o corpo esponjoso, eles são estimulados através do sistema nervoso. Aí há tanta estimulação do sistema nervoso simpático, que é o que mantém o pênis flácido, assim como a estimulação do sistema nervoso parasimpático, que leva à ereção peniana. Aqui eu faço um comentário que eu particularmente acho muito interessante. O sistema nervoso autônomo simpático, ele é importante para a ejaculação. Já o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é responsável pela ereção. Então aqui é um dos pontos em que o simpático e o parasimpático não atuam de maneira antagônica, e sim atuam ali de maneira sinérgica. Porque para haver a ejaculação, antes é necessário haver a ereção. Mas, professora, o parasimpático está ativado durante o repouso. Sim, tanto que o homem ele consegue ter ereção peniana dormindo. E a ejaculação não, ela só ocorre em situação realmente que houve ali um estímulo sexual. Qual que é o grande problema do paciente com disfunção erétil? O paciente com disfunção erétil não consegue ter esse estímulo parasimpático de maneira eficiente no pênis. Então, ele não consegue ter esse tanto de sangue como está ilustrado aí na imagem. Então, quando há o estímulo parasimpático na região peniana, parasimpático vai liberar acetilcolina. Isso ocorre quando há a estimulação sexual. Esse parasimpático leva a sinalização através do plexo sacral, que vai levar lá para os testículos uma alta liberação de acetilcolina. A acetilcolina vai chegar nas células endoteliais, lá no pênis. O que é importante, células endoteliais existem em todos os vasos sanguíneos, em todas as artérias. Porém, essa acetilcolina ela é liberada através do plexo sacral lá na região peniana. Então, ela atua de maneira localizada, assim como todo o sistema nervoso autônomo parasimpático que atua de maneira órgão-alvo. Então, essa acetilcolina lá no pênis vai atuar nas células endoteliais, levando à liberação do óxido nítrico, que aqui vai atuar como um neurotransmissor. O óxido nítrico, ele também é conhecido como gás hilariante. Ele é um neurotransmissor de ação instantânea e rápida. Ele vai atuar lá nas células endoteliais do tecido erétil do pênis, levando à estimulação da guanilociclase, formando então GMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Esse GMP cíclico vai atuar aqui nessas estruturas com cálcio, levando à mobilização do cálcio dessas células, retirando o cálcio do citoplasma e armazenando esse cálcio no retículo sarcoplasmático. Com a redução do cálcio nessas células endoteliais, haverá o relaxamento dessas células. Consequentemente, relaxando as células endoteliais, haverá o processo de vasodilatação. Bom, se o vaso está dilatado, chega mais sangue, que é o que vai estar ilustrado exatamente agora. Chegando mais sangue, o tecido peniano vai ter aqui em cima uma compressão das veias. Essas veias que tinham seu retorno normal, aqui elas vão ficar comprimidas, dificultando esse retorno venoso. Então, nessa situação, o pênis está completamente cheio de sangue, levando ao processo de ereção. Portanto, a ereção peniana nada mais é do que um processo de alteração vascular, de alteração no fluxo sanguíneo no pênis. Bom, professora, como é que foi criado o Viagra? E aqui é interessante. O Viagra foi planejado para atuar numa enzima chamada fosfodiesterase 5, uma enzima que tem como função exatamente
aumentar, ou melhor, o sildenafila, o Viagra, foi planejado para inibir uma enzima que diminua o GMP cíclico. Foi planejado para inibir uma enzima aumentando essa vasodilatação arterial. Só que essa vasodilatação não era inicialmente na fosfodiesterase 5 e foi planejado para o tratamento de doenças cardíacas, principalmente hipertensão. Porém, teve aí o seu efeito secundário, né, observado, e foi um grande lance da indústria farmacêutica no final do século passado. Então, tendo aí a ereção peniana, nada mais sendo uma alteração nesse fluxo arterial, e há também uma redução do fluxo venoso. Então, há um acúmulo de sangue na região peniana durante o processo de ereção. Então, o Viagra ele foi planejado inicialmente para pacientes que tinham problemas cardíacos, como hipertensão, cardiomiopatias, como, por exemplo, arteriosclerose e também problemas nos rins. E observou-se esse efeito aí, que não era indesejado, né? E observamos, então, que o GMP cíclico, ele fisiologicamente, ele é metabolizado, ou seja, a sua concentração ele é reduzida através dessa enzima, fosfodiesterase 5, que vai vir aqui e vai destruir esse GMP. Destruindo ou reduzindo o GMP cíclico, o cálcio que está lá no retículo volta para dentro das células, volta para o citoplasma das células, e esse cálcio vai causar vasoconstrição, reduzindo então a quantidade de sangue presente nos corpos cavernosos e corpo esponjoso, levando à situação flácida do testículo. Então, observou-se que o Viagra, ilustrado como esse bonequinho azul, né? Porque inicialmente o comprimido lançado pela Pfizer era azul. Esse comprimido, então, esse Viagra, esse sildenafila, ele atua inibindo a fosfodiesterase 5. Com isso, o GMP que está aqui todo malandrão continua sendo ativo. O cálcio, então, não volta para as células endoteliais, permanecendo a situação no tecido erétil, mantendo a ereção peniana por mais tempo. Então, se a fosfodiesterase 5 está inibida, o GMP cíclico vai ficar lá de boa, relaxando, e o cálcio vai continuar baixo nas células endoteliais, mantendo a ereção peniana, que é muito importante. Então, a sildenafila, o Viagra, essa estrutura azul, inibe a fosfodiesterase 5, aumentando o GMP cíclico, que está aqui de boa, mantendo a ereção peniana. É muito importante. O Viagra, o sildenafila, ele só possui seu efeito terapêutico no tratamento da disfunção erétil se haver um estímulo sexual. Esse estímulo sexual pode ser visual, pode ser mental, pode ser tátil, entre outros estímulos que pode haver. E aproximadamente 1 hora que houve esse estímulo sexual é que vai haver a ereção peniana. Então, o Viagra, o sildenafila, não possui a sua ação imediata. Demora aí uns 40 a 60 minutos para ter o seu efeito de vasodilatação. Bom, é muito importante. Se o paciente ele vai usar esse medicamento, ele tem problemas cardiovasculares, ele usar o sildenafila pode comprometer a função cardiovascular. Então, é muito importante para o médico, farmacêutico, enfermeiro, durante a prescrição e a orientação do paciente, alertar para o uso excessivo e também para qualquer sinal e sintoma que possa aparecer. Bom, então, o sildenafila foi o primeiro medicamento lançado para o tratamento da disfunção erétil. Atualmente não é o único, mas ainda é o mais mencionado. Muitos pacientes chegam na drogaria e perguntam aí, quase sempre para o balconista do sexo masculino, se tem aí o comprimido azulzinho, porque realmente foi o grande divulgação da Pfizer. A Pfizer é a indústria farmacêutica que produz o Viagra, e continua sendo o mais falado também.
Bom, além disso, nós temos que ele possui uma série de efeitos adversos. Todo medicamento tem o seu ônus e o seu bônus. No caso aqui do sildenafila, é importante mencionar que alguns dos efeitos adversos que podem ser observados é dificuldade ali cardiovascular, irregularidades na frequência cardíaca, podendo ter até mesmo ataques cardíacos, porque no caso vai causar uma vasodilatação peniana e pode faltar sangue em algumas regiões. Para compensar essa falta de sangue, o coração vai trabalhar de maneira mais acelerada. O paciente também pode ter dificuldade respiratória, ele pode ter sudorese excessiva nas extremidades, como mãos e pés, ele pode ter perda ou redução da visão, ou até mesmo alteração na visão. Na primeira reportagem que eu mostrei, outro relato que foi observado é que um dos pacientes demonstrou ter visão vermelha. Ele ficou com a visão vermelha durante 3 meses. Também pode acontecer. E o paciente também pode ter alguma perda auditiva. Esses são efeitos, vamos dizer assim, leves, né? Agora, um dos efeitos diversos raros, porém altamente ilustrado aí nos seriados médicos, é o priapismo, que é uma ereção peniana prolongada. Essa ereção peniana prolongada gera muita dor para o paciente, porque vai estar ali comprimindo durante muito tempo o nervo peniano e, como consequência maior, o paciente pode ter que amputar o membro, porque esse excesso de sangue lá no pênis faz com que não haja o retorno venoso, acumula sangue ali, não há as trocas gasosas de maneira contínua, e isso faz então com que haja a morte do tecido. Uma vez que há essa morte no pênis, recebe o nome de gangrena. E essa gangrena ela tem que ser tratada por amputação. Todo membro que morre tem que ser amputado, porque a necrose do tipo gangrena, se não for amputada, pode acabar evoluindo para um processo inflamatório, porque é um tecido que está inutilizado pelo organismo. O organismo vai tentar destruí-lo. Então, para não haver esse processo inflamatório, recomenda-se nos casos que não há a reversão do priapismo, recomenda-se a amputação. Antes de amputar, existem outros recursos, que é a drenagem. Então, é ali necessário retirar esse excesso de sangue. Essa situação da drenagem ali venosa, drenagem arterial, né, é ilustrada em alguns seriados médicos, onde é necessário mesmo com uma seringa ir tirando ali o excesso de sangue até reverter completamente esse priapismo. Se não houver essa reversão, infelizmente, é uma emergência médica que deverá ser tratada por um procedimento cirúrgico, porque gera ali uma perda dessa função, né, e uma situação de dor intensa. Então, é uma emergência médica que deve ser tratada imediatamente. Os homens aí não vão ter vergonha, né? É necessário um tratamento urgente, porque se não for feito, o pior será alcançado. Então, se você utilizou esse medicamento em alguma situação e apresentou algum efeito adverso, recomenda-se que você comunique ao seu farmacêutico, médico, etc., para que esse procedimento não vá, né, acontecer novamente. Beleza? Professora, mas isso é comum? Graças a Deus não é comum. Porém, é mais frequente em pessoas que usam a sildenafila ou Viagra de maneira irracional. O que é usar de maneira irracional? É quando o paciente não precisa utilizar o medicamento e utiliza para ter uma ereção peniana mais prolongada, né? Então, o paciente tem uma ereção peniana um pouco mais curta e quer ter ali um vigor sexual, acaba usando um medicamento. Porém, esse medicamento ele deve ser usado para pacientes que tenham a disfunção erétil. Ou o paciente tem disfunção erétil, mas quer ter ali maior efeito. Então, em vez de usar um comprimido, usa 2, 3, etc. Então, o uso excessivo vai causar essa ereção peniana prolongada, que causa esse priapismo, que pode ter como consequência a amputação do membro. Então, se você for utilizar, use mediante orientação médica e com muita cautela. Afinal, acho que nenhum homem gostaria de perder o seu membro nobre aí, né? Mas é só a minha opinião.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, comente, salve aí para futuras dúvidas e passe esse vídeo para o seu pai, seu tio, seu avô, seu filho, etc., para que essa informação se propague para o mundo afora. Fique com Deus e até breve. Tchau, tchau.